Sejam bem-vindos a esse novo módulo dentro da parte 5, que a ideia é nós colocarmos um modelo do TensorFlow em produção, e nós estamos nessa sessão que nós vamos trabalhar com o TensorFlow Serving integrado com uma RESTful API. Então, nós fizemos na aula passada a integração com o Flask, que é uma estrutura de certa forma mais simples, mais limitada, e nós veremos nessas aulas um pouco mais sobre essa arquitetura do TensorFlow que é específica para você colocar modelos em produção. Basicamente, essa estrutura funciona da seguinte maneira. Você tem um modelo treinado, você faz toda aquela avaliação utilizando bases de dados de treinamento, bases de dados de teste. Depois que você tem certeza que o teu modelo ele tem um desempenho interessante e você quer colocar ele em produção, você precisa fazer uma aplicação. Essa pode ser uma aplicação web, pode ser uma aplicação desktop, pode ser uma aplicação em um dispositivo móvel, e você precisa fazer acesso a esse modelo para ele te dar as respostas. Por exemplo, você quer fazer a classificação de imagens, então você vai precisar fazer o upload de imagens para o servidor, vai pegar os dados dessas imagens, vai enviar para a rede neural, para o teu modelo já treinado, e o modelo vai retornar as previsões. E a diferença é que nós vamos armazenar esse modelo nessa estrutura do TensorFlow Serving. E ela é uma das bibliotecas mais poderosas para você colocar um modelo em produção. Caso você tenha um problema bastante complexo com acesso a muitos usuários simultaneamente, o TensorFlow Serving é a melhor opção para ser utilizada. E o que o TensorFlow Serving vai fazer é basicamente uma conexão entre o modelo treinado e a aplicação, que é o front-end para o usuário. Nessa figura, nós temos o processo de como que funciona, lado cliente e o lado servidor. O cliente vai fazer o upload de uma imagem, vai mandar uma requisição do tipo request, você vai fazer um post request para o servidor, ele vai receber essa requisição, que é a imagem, vai submeter essa imagem para o modelo treinado, que nesse caso é a rede neural, ele vai ter o valor da previsão, se é um gato ou se é um cachorro, e vai mandar a resposta de volta para o cliente. E perceba que o modelo ele fica armazenado no servidor, porque quando você vai trabalhar com uma rede neural muito complexa, não é muito difícil o modelo treinado ele chegar a mais de 1 GB de espaço que ele vai ocupar, o que seria, de certa forma, inviável você armazenar isso no lado do cliente. Por exemplo, vamos supor que você tem uma aplicação desktop e você vai fazer a instalação dessa aplicação no cliente. Acaba sendo um pouco inviável você colocar 1 GB aqui na máquina do cliente. Por isso que, em geral, essas estruturas, esses modelos, eles ficam armazenados diretamente no servidor. Com relação a algumas vantagens do TensorFlow Serving, o primeiro é relacionado à escalabilidade, e isso é um problema quando nós trabalhamos com o Flask, porque se nós tivermos milhões de usuários, você vai precisar escrever muito código adicional, vai precisar fazer uma otimização no Flask, porque ele não foi construído nativamente para suportar milhões ou bilhões de usuários. E isso você resolve com o TensorFlow Serving, pois ele foi construído para manter milhões ou até bilhões de requisições. Só para você ter uma ideia, o Google Translate e também o Google Maps usa o TensorFlow Serving para armazenar os modelos. E caso você já tenha usado essas aplicações, você viu que ele tem um desempenho bem interessante. Então, ele suporta milhões ou até bilhões de conexões simultâneas. Em outras palavras, o TensorFlow Serving já é otimizado para que você tenha muitos usuários. Outra vantagem, ele tem uma baixa latência, que a latência indica os atrasos nas respostas. Se você estiver trabalhando com Flask e tiver muitos usuários conectando-se ao mesmo tempo, a tendência é que você vai ter uma demora um pouco maior na obtenção das respostas. Você pode gerenciar vários modelos dentro de um servidor, você pode colocar vários modelos diferentes para tarefas específicas. Vamos supor que você tem um modelo para gato e para cachorro, e você tem um outro modelo que
vai indicar o risco de conceder empréstimo para uma pessoa, um cenário bancário. Você também pode gerenciar várias versões do mesmo modelo. E esse é um recurso bastante interessante, porque vamos supor que você tem um modelo com a versão 1 que já está funcionando corretamente. Porém, você faz uma atualização no modelo, adiciona novas variáveis e você quer fazer os testes usando a versão 2. Então, você não precisa desabilitar totalmente a versão 1. Você pode fazer um direcionamento. Por exemplo, 80% dos usuários continuam usando a versão 1 e 20% dos usuários começam a fazer os testes na versão 2. Assim, você vai fazendo uma migração dessas versões. Além disso, vamos supor que você tenha um modelo específico que funcione para as pessoas de São Paulo, as características das pessoas de São Paulo, e um outro modelo específico com as características das pessoas do Rio de Janeiro. Porém, os dados, os modelos, eles de certa forma são iguais, só que um foi treinado com os dados de São Paulo, outro foi treinado com os dados do Rio de Janeiro. Então, você pode manter várias versões do mesmo modelo, uma versão para cada cidade, para cada bairro específico. Então, você pode fazer automaticamente esse direcionamento. Vamos supor que uma pessoa está num bairro de alto custo e você pode verificar de onde está saindo essa requisição e você manda para um modelo que vai retornar preços maiores. E em outro momento, você está em um bairro que tem um custo de vida mais baixo. O próprio sistema identifica de onde está saindo a tua requisição e ele direciona para um outro modelo, o modelo é o mesmo, porém ele vai retornar preços mais baixos porque você está em um bairro com um custo menor. Com isso, fechamos essa videoaula e na próxima aula nós veremos mais alguns detalhes sobre a arquitetura do TensorFlow Serving. Obrigado e até lá!